Senhoras e senhores, boa tarde. Continuando o nosso evento sobre a temática Estratégias de Gestão Acadêmica da Universidade Pública Brasileira, convidamos o professor Dr. José Roberto Ruggiero para a apresentação do professor Dr. Armando Milioni, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que discorrerá sobre o tema Reflexões sobre a Universidade Pública Brasileira. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, professor Armando Milioni, é um prazer enorme tê-lo aqui e poder nos passar um pouco da sua experiência. Eu vou dizer algumas poucas palavras que a gente selecionou do seu currículo antes, obviamente um resumo de tudo o que o senhor já fez, um resumo muito resumido de tudo aquilo que o senhor já fez pela ciência e ensino superior no Brasil. Então, o professor Armando Milioni possui graduação em Engenharia Mecânica Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ITA, mestrado em Pesquisa Operacional e Transporte, também pelo ITA, e doutorado em Industrial Engineering and Management Sciences pela Northwestern University, em Evanston, Illinois, Estados Unidos. É professor associado nível 4 do ITA. Entre outubro de 2005 e maio de 2010, fez parte da equipe pro tempore que implantou a Universidade Federal do ABC, a UFABC, onde ocupou as funções de pró-reitor de pós-graduação, vice-reitor e chefe de gabinete da reitoria. Entre junho de 2010 e dezembro de 2012, dirigiu o Instituto de Ciência e Tecnologia, o ICT, campus da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, em São José dos Campos. Atua nas áreas de pesquisa operacional e estatística aplicada, com particular interesse em Data Envelopment Analysis, ou análise de envoltória de dados, e modelos de previsão. Professor, a palavra é toda sua. Bom, boa tarde a todos. Queria começar agradecendo a gentileza do convite, dizer que para mim é uma honra estar aqui e também cumprimentar o Unesp pela iniciativa. Acho que é uma ideia muito boa essa de juntar dirigentes, as pessoas envolvidas nessa complexa tarefa da administração da universidade, particularmente da Universidade Pública Brasileira. Então, eu cumprimento vocês pela iniciativa. O título da minha palestra é proposital mesmo. Eu vou apresentar a vocês alguns dados, na esperança de trazer alguma coisa nova, para alguns de vocês, pelo menos, e, ao longo da apresentação desses dados, fazer algumas reflexões. Então, a essência da apresentação é esse primeiro item aqui, dados, comparações, reflexões. Depois eu quero falar rapidamente sobre duas histórias das quais eu fiz bastante parte, que são a criação da Universidade Federal do ABC e a criação e a expansão do campus da Unifesp em São José dos Campos. E estes três itens aqui no final, eu não pretendo falar sobre eles. Eu os trouxe, tenho transparências e tudo, mas é mais assim, imaginando... Na verdade, foi o seguinte, eu vi que eu tinha 1 hora para a apresentação, mas tinha 1h30 reservada para tudo. Então, eu achei que alguns temas, assim como propostas de discussão, caso alguém morda a isca, não há nenhuma necessidade, não precisamos falar de nenhum desses temas, mas são coisas que me interessam, que, por exemplo, dizem respeito ao modelo pedagógico das universidades brasileiras. Me encanta muito os conceitos, por exemplo, da Universidade Nova, conforme pregava o reitor da Bahia, professor Naumar, e que, de uma certa forma, o FABC é um estudo de caso. Me interessa muito também questões relacionadas com ações afirmativas. Eu sou um admirador da iniciativa da Unicamp e vejo
alguns paralelos entre coisas que foram feitas, por exemplo, na UFABC, e outra coisa que me interessa também é do ensino noturno. Então, como eu disse, essas são questões que ficam aí como provocações, eventualmente a gente fala sobre elas ou não. Bom, eu queria começar nos colocando em 2005, porque eu vou falar um pouquinho sobre o REUNE, sobre o Programa de Expansão das Federais, e esses dados aqui eu colhi, quer dizer, toda essa transparência já está ali no computador de vocês, todos os dados, portanto, são públicos, e eu, salvo engano meu, todos os meus slides têm o dado de referência de onde foi tirado. Esses dados foram tirados do site de estatísticas da Unesco, que eu visito com alguma frequência. Então, tem muito número aí, a gente não precisa olhar todos eles, mas os que me impressionam bastante são estes. Ó. Em 2005, então, que é o ano em que começa o Programa da Expansão das Federais, o Brasil tinha 17 milhões e meio de jovens entre 18 a 24 anos, que é a faixa etária que, de acordo com os padrões da Unesco, é a faixa etária em que você deve estar estudando ou ter se graduado no que eles chamam de educação terciária. Esses dados aí precisam ser olhados com um certo cuidado, porque, na verdade, eles incluem tudo, absolutamente tudo, que venha depois do ensino secundário, o high school americano. Então, por exemplo, pós-graduação está incluída aí também. Então, talvez sejam um pouco diferentes de coisas que vocês tenham visto em outros lugares. Mas, como números agregados, ó, eu achei, o que me chamou bem a atenção foi isto aqui. O Brasil tinha 17 milhões e meio de jovens, 3 milhões estudando educação terciária, apesar de ter 4 milhões e meio de matriculados. Ocorre que o Brasil tem essa especificidade local, pelo menos entre os países comparados, de um contingente significativo de quase 1/3 de estudantes fora da faixa etária, digamos, padrão. E desses 3 milhões, ou seja, 16% do total, o Brasil tinha 344 mil estudantes de engenharia. Então, para guardar a regrinha, é assim, o Brasil, em 2005, transformava 50 jovens na faixa etária de 18 a 24 anos em um estudante de engenharia. Essa proporção aqui é muito aproximadamente 50 para 1. Eu vou pular Argentina e Chile, vou direto para a Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, onde o Brasil era 17 milhões e meio, eles eram 3 milhões e 300. Onde o Brasil era 3 milhões, eles eram 3 milhões e 100. Então, só na conversão de população para a idade, eles já compensaram um gap de aproximadamente 5 para 1. E na proporção de estudantes de engenharia, em 2005, a Coreia era quase 1 milhão. Ou seja, enquanto o Brasil precisava de 50 jovens para transformar num estudante de engenharia, a Coreia precisava de 3,5 jovens para transformar num estudante de engenharia. Agora, o que talvez seja mais interessante, talvez esses números não sejam muito surpreendentes a alguns de vocês, ou pelo menos não os engenheiros, mas talvez o que seja mais surpreendente e mereça mais reflexão são estes números aqui. Ó. Esses números têm fonte no MEC, no INEP, os censos da educação superior são bastante pródigos em informações, e com eles a gente aprende o seguinte, que na década 2001-2010, o número médio de vagas oferecidas anualmente no ensino superior no Brasil oscilou em torno de alguma coisa por volta de 2 milhões e 400 mil vagas anuais. E muita gente trabalha, nem todo mundo concorda, mas muita gente trabalha com uma regrinha de bolso do seguinte tipo, que a capacidade instalada de um sistema de educação superior é 4 vezes o número de vagas. Repito, isso é uma regrinha de bolso, pode ser criticada, mas se vocês usarem por um instante, vocês concluem que a capacidade instalada do Brasil naquela época, naquela década, era de aproximadamente 10 milhões de vagas, com, no entanto, apenas 4 milhões e meio de estudantes e 3 milhões de jovens na faixa etária adequada. Então, uma pergunta que parece razoável é por que essa ociosidade, né? E essa pergunta não pode ser respondida como quem demonstra um teorema, mas há pelo menos 2 conjecturas que são estabelecidas com frequência para visitar esse tema, dessa pergunta a respeito de uma capacidade instalada tão superior à demanda, né? Bem,
parece que a resposta passa, por exemplo, tem origem no fato de que 85% das vagas, de fato, esses números podem ser calculados aqui ano a ano. Vocês podem fazer o cálculo do número de vagas privadas sobre o número de vagas total, e vocês verão que, ano a ano, ele oscila entre 85%, 87%, 88%, mas nunca fica abaixo de 85%. Então, as vagas são de natureza privada, e elas são, claro, pagas, e nem todo mundo tem facilidade em pagar, mas também, isso eu vou mostrar nas próximas transparências, eu acho que são coisas interessantes, elas trazem alguns vícios. Vejamos de que natureza. Agora, se a gente for para 2011, que é o último dado do censo disponível, eu estou esperando sair o censo de 2012, mas eu, pelo menos, ainda não consegui localizar, deve sair nos próximos dias. No censo de 2011, a gente fica sabendo que, em 2011, o Brasil graduou quase 1 milhão de pessoas. O Brasil está se aproximando muito de cruzar uma fronteira que poucos países cruzaram, que é a de graduar anualmente 1 milhão ou mais de pessoas no ensino superior. Agora, dessas 865 mil pessoas, 62%, ou 533 mil, se graduaram ou em educação, ou em ciências sociais, ou em administração, ou em direito, que são cursos muito nobres, contra os quais ninguém tem nenhuma colocação, mas é claro que fica a questão da falta que faz a complementaridade de todos esses cursos, né? E como nós veremos, essa concentração, ela tem uma causa que passa pela maciça oferta de vagas no ensino superior brasileiro, historicamente, pela rede privada. Isso pode ser constatado por estes números aqui, ó, que eu considero números eloquentes. Em 2011, na rede pública, para cada engenheiro mecânico formado, foram formados 5 bacharéis em administração. É natural que mesmo a rede pública forme mais bacharéis em administração do que engenheiros mecânicos. Quando você abre um curso e olha para os seus gargalos, olha para os laboratórios que você precisa de menos laboratórios e tem salas com capacidade maior para abrigar alunos de administração. Então, esse número aqui não chega a ser surpreendente. A rede pública também forma mais bacharéis em administração do que engenheiros mecânicos. Mas a rede privada, onde a rede pública é 5:1, ela forma 65:1, ou seja, 13 vezes mais do que a rede pública. E, talvez mais eloquente que isso, seja a proporção entre os bacharéis em física e os bacharéis em direito. Alguém gostaria de tentar adivinhar o número? Para cada bacharel em física formado pela rede privada no Brasil, quantos advogados são formados? Alguém tem uma estimativa desse número? 100. Quem dá mais? Para cada bacharel em física no Brasil, na rede pública, são formados 19 bacharéis em direito. E para cada bacharel em física no Brasil, são formados 3.010 bacharéis em direito. Ou seja, praticamente, na verdade, são formados 70 mil, em 2011 foram formados 70 mil bacharéis em direito, então é só dividir 70 mil por 3 mil para ficar sabendo que a rede privada formou 20 e tantos físicos no Brasil inteiro. Praticamente, a rede privada não forma físicos, que é uma coisa cara de fazer, é uma coisa que tem muitos gargalos, que tem laboratórios caros. Então, há, sim, uma concentração de oferta de vagas que eu compreendo. Eu não queria parecer que eu tenho aqui uma posição xiita contra a rede privada, porque eu não tenho mesmo. Eu sempre vi a rede privada de ensino superior como uma parceira da rede pública na tarefa de educar o povo brasileiro, ou seja, qual for, mas me preocupam as evidências de concentração que essa oferta da rede privada enseja. Então, essa é uma das reflexões que eu queria fazer com vocês, e, particularmente, me preocupam os grandes vazios
E aqui talvez eu seja acusado de um certo provincianismo, porque eu moro em São José dos Campos há 40 anos, e vou falar um pouquinho da minha terra, mas é porque São José, eu acho que é um exemplo eloquente de vazio da presença do ensino superior, mesmo estando lá o ITA e a Unesp há quase meio século, o ITA há mais de meio século, a Unesp próximo disso. Eu não tenho certeza se já cruzou a fronteira ou não, acho que já. Mas eu, na verdade, quando procurei nas cidades brasileiras, cidades maiores do que São José dos Campos, e com menos vagas de ensino superior público, eu encontrei apenas 3, que são Contagem, em Minas Gerais, Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, e Osasco, em São Paulo. Agora, essas 3 cidades, elas compartilham de uma característica que é comporem a região metropolitana da capital do estado respectivo em que se encontram. Então, por exemplo, um morador de Osasco está mais próximo da USP, Lapa, do que moradores de muitos bairros da cidade de São Paulo. Já São José dos Campos é um vazio que tem em torno dele 80 quilômetros de mais vazio. A vaga de ensino superior público mais próxima de São José dos Campos, que não fica em São José dos Campos, fica ou em Guaratinguetá, onde está um campus da Unesp, ou agora na USP Leste, e nos 2 casos, distâncias aproximadas de 80 quilômetros. Então, os números que eu considero assim, comparações que chamam a atenção são estes. São José agora perdeu a posição de 2º município exportador. São Paulo, que sempre foi o primeiro, também perdeu. O atual 1º município exportador do Brasil. Essas também eu podia perguntar e duvido que alguém acertasse. Quem que é o 1º município exportador do Brasil hoje? Quem sabe a resposta? Sobe mais um pouquinho. É, claro, óbvia, todo mundo devia ter pensado na resposta, Parauapebas, obviamente, né? Onde fica uma iniciativa da Vale do Rio Doce, né? Que é geradora de muitas divisas. Então, tradicionalmente, São Paulo, seguida de São José dos Campos, cruzaram a década passada quase sempre na 1ª e 2ª colocação como municípios exportadores. Agora, São José está em 5º lugar, de acordo com a última classificação de 2012. Mas São José é o 2º município em exportações, o 22º em PIB, o 30º em população, mas era, até 2008, quando essa conta foi feita, apenas o 122º em vagas federais de ensino superior, e aqui já estava contabilizada a presença da Unifesp, e o 213º em vagas estaduais de ensino superior, apenas com a Unesp Odontologia, que agora esse número já deve ter sido alterado pela presença da Unesp em Engenharia Ambiental. Mas, diante desses números, e no contexto do vazio do ensino superior público em alguns lugares importantes do Brasil, eu decidi fazer uma curiosa investigação. Fiquei feliz por tê-la feito. Eu escolhi 7 países a meu critério, que são 7 países cujos PIBs, de uma certa forma, disputam com o Brasil as classificações dos 10 primeiros colocados no mundo. Eu fugi da China, da Índia e da Rússia, por assumidamente reconhecer que eu sei muito pouco sobre esses países. Então, eu escolhi 5 países europeus, Estados Unidos e Canadá, e fiz a seguinte brincadeira. São José dos Campos é a 30ª cidade em população do Brasil. O que será que a gente encontra na 30ª maior cidade desses 7 países que eu decidi analisar? Então, vamos lá. Na Alemanha, a 30ª maior cidade da Alemanha, que tem a metade da população do Brasil, é Kiel, que tem menos da metade da população de São José dos Campos, mas abriga uma universidade pública e gratuita, com 24 mil alunos. Na Espanha, que tem a população do tamanho da população do estado de São Paulo, a 30ª maior cidade é Albacete, cuja população é 1/4 da população do estado de São José dos Campos, mas que abriga um campus de uma universidade pública e gratuita, que tem 31 mil alunos, que é a Universidade de Castilha-La Mancha. Na França, que tem uma população que é 1/3 da população do Brasil, ou menos, a 30ª maior cidade é Besançon, com cerca de 1/5 da população de São José dos Campos, onde abriga uma universidade pública e gratuita, que é a Université de Franche-Comté, com 20 mil alunos. Na Itália,
Com menos de 1/3 da população do Brasil, a 30ª maior cidade é Ferrara, com cerca de 1/4 da população de São José dos Campos, e uma universidade pública e gratuita, com 18 mil alunos. Essa universidade de Ferrara, na classificação do CIMAGO, ela aparece empatada com a USP na área de artes e humanidades. E me chamou a atenção uma coisa que eu nunca vi, eu achei bem interessante, que é um sistema de telas que permite uma projeção em diversos pontos de uma sala bem cheia e facultando uma visão melhor para as pessoas que estão nessa sala. No Reino Unido, que tem 61 milhões de habitantes, menos de 1/3 do Brasil, a 30ª maior cidade é Preston, que tem uma universidade pública, que não é gratuita. Aqui o sistema muda, e muda bastante. Esta universidade é pública, mas é paga e custa caro, e tem 32 mil alunos. No Canadá, que tem a população aproximada das regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba e Santos, a 30ª maior cidade é Brantford, e lá existe uma universidade pública com 5 mil alunos, que é a Universidade de Nipissing. Na verdade, eu não conhecia essa universidade, mas deem uma olhada na beleza do campus. Aqui, tampouco, ela é gratuita, ela segue o modelo britânico, o modelo americano de universidades públicas que são pagas. E nos Estados Unidos, que é o primeiro país que aparece com população 50% maior do que a população do Brasil, a 30ª maior cidade é Las Vegas, com a população quase do tamanho da população de São José dos Campos, e lá há uma universidade pública, que também não é gratuita, que é a Universidade de Las Vegas, que abriga 28 mil alunos. E já que o último país visitado foi os Estados Unidos, vamos falar um pouquinho sobre o sistema de educação superior nos Estados Unidos, a respeito do qual eu devo dizer a vocês que eu aprendi muito recentemente. Eu estudei 4 anos nos Estados Unidos, na Northwestern, que fica na região de Chicago. Mas eu confesso que os 4 anos que eu passei lá, eu passei muito dedicado àquilo que eu estudava. E eu não posso dizer que eu saí de lá conhecendo o sistema público de ensino superior americano. Venho aprendendo bastante a respeito e acho que o que eu vou falar aqui com vocês vai emendar em algumas reflexões que o professor Luna, da Unicamp, fez pela manhã, que nós temos a aprender. Talvez parte das minhas reflexões, vai ter um momento aqui de uma pausa, é de que talvez a gente esteja fazendo algumas coisas que mereçam ser revistas. Mas vamos chegar lá devagarzinho. Então, aqui vamos rapidamente ver, de novo, todos os dados que eu uso têm a fonte, isso aqui são dados do governo americano, e aqui a gente fica sabendo que os Estados Unidos, de 1970 a 2020, ou seja, 40 anos passados, mais 10 anos que envolvem o presente atual e uma curta projeção, ele tem permanecido, no que diz respeito à proporção de alunos do ensino superior público, praticamente constante. Se vocês forem de 1970 a 2010, em 1970, a proporção de alunos do ensino superior público nos Estados Unidos era 76%, em 2010 ela continua sendo 76%, em 2020 a previsão é de que ela seja 76%. Ou seja, nos Estados Unidos, como regrinha de bolso, 3 de cada 4 alunos estão matriculados no sistema público de educação superior ou educação terciária. Mas a gente precisa entender um pouquinho como esse sistema funciona. Antes, vamos só ver, para efeito de comparação, o que acontece no Brasil. No Brasil, reparem primeiro quanto aos números, né? Os Estados Unidos têm 50% a mais de população do que o Brasil, mas em 2010 tinha o triplo do número de estudantes de educação terciária do que o Brasil. Então, uma ideia de proporção do tamanho de espaço que a gente tem para ocupar, né? Agora, no Brasil, em oposição ao que acontece nos Estados Unidos, eu não tenho dados tão longevos, mas eu tenho de 1995 a 2011, o que a gente vê é que a proporção dos alunos das escolas privadas no Brasil sai de 1995 com 60%,
atinge 69%, 73%, cai um pouquinho para 72%, mas para quem gosta de regrinha de bolso, é possível estabelecer uma um pouco simplificadora, não exatamente correta, mas que o Brasil tem uma realidade que é simétrica à americana. Aliás, exatamente simétrica, no sentido de que, enquanto lá, de cada 4 estudantes, 3 estão matriculados no ensino público, aqui no Brasil, de cada 4 estudantes, 3 estão matriculados no ensino privado. Agora, aqui eu acho que começam a surgir informações que talvez sejam para a gente aprender e pensar. Aqui eu trago dados que eu corro o risco de superpor com informações. Eu vi o finalzinho da apresentação do professor Pedrosa, e ele falava sobre o estado da Califórnia. Se eu trouxer a superposição de dados, eu peço perdão a vocês. Mas a razão pela qual aqui eu deixo de comparar os Estados Unidos e passo a comparar a Califórnia, em termos de aprendizado, é porque o sistema de educação americano ele é praticamente todo uma atribuição dos estados. A Federação Americana tem uma composição lógica diferente da brasileira, e não teria nenhum sentido eu fazer essa comparação com qualquer dado federal americano. Então, eu escolhi a Califórnia por ser um dos maiores. A Califórnia tem, em população, um tamanho muito parecido com a população do estado de São Paulo, e tem um sistema de educação superior que é modelar e que, do ponto de vista público, é quase monopólio. Nós todos conhecemos Stanford, por exemplo, mas se nos Estados Unidos, em geral, de cada 4 estudantes, 3 estão matriculados no ensino superior público, na Califórnia, a proporção é 9 em cada 10. Praticamente todos os alunos que cursam educação terciária na Califórnia estão matriculados na rede pública, embora haja excelentes instituições de ensino superior privadas como Stanford. Agora, a rede pública americana, e aqui é que eu começo a pensar e a fazer perguntas que não são perguntas retóricas, não são perguntas para as quais eu tenha resposta. Pelo contrário, são perguntas honestas. A rede pública na Califórnia ela é dividida em 3 subsistemas. Há o sistema University of California, que autoadmitidamente, não há nenhum segredo disso, não há nenhuma questão ética envolvida, qualquer preocupação, é um sistema concebido para abrigar os melhores alunos. Então, as Universities of California são as universidades que se auto-apresentam como aquelas que buscam os alunos com o rendimento praticamente 10%, 12,5% superior das escolas de formação secundária americanas. E são as Universities of California que oferecem bacharelados, mestrados e doutorados. Praticamente só as Universities of California é que oferecem programas de doutorado. Eu vou falar um pouquinho sobre as CSU, as California State Universities, e sobre a CCC, California Community Colleges, e vocês verão que nas California Community Colleges não há sequer mestrado. São escolas de formação de 1, 2 ou 3 anos, de cursos rápidos, sem cursos de pós-graduação. E nas Cal State, o que há é alguns programas de doutorado em parceria com as UCs e muitos programas de mestrado. Então, de novo, você tem as Universities of California, que são as que a gente conhece, que são as famosas, como Berkeley, onde estudou o professor Pedrosa, Los Angeles, San Diego, Santa Mônica, Riverside, South California, são 10 ao todo, que são as universidades que não têm curso noturno, onde o professor é dedicação exclusiva, onde o cara quer ganhar o prêmio Nobel. São só 10 universidades. Lá não tem proporção de 20 alunos por professor, ou o que quer que seja. E elas buscam os top 12,5%. As Cal State são as que formam as massas dos profissionais. Eu fui uma transparência à frente sem querer, que fique lá. As Cal State são as que formam as grandes massas de profissionais liberais e oferecem alguns programas de mestrado.
elas lutam pela admissão do top 1/3 dos estudantes que se formam no sistema secundário da Califórnia, oferecem vários programas de mestrado e praticamente nenhum programa de doutorado. E os California Community Colleges, que existem em 109 unidades, ou seja, significa que para cada unidade de uma University of California, você tem mais de 10 community colleges. Não, se for algo que eu possa fazer? Não, ok, desculpa. Elas são Open Admission, em primeiro lugar, que é um pouquinho falso, porque tem filas de espera. Em alguns cursos, a fila de espera é mais infinito na prática. Quer dizer, você não consegue entrar, não. Mas elas foram concebidas, em tese, para serem Open Admission e fornecem cursos de 1, 2 ou 3 anos de duração, sem prejuízo para um fluxo muito comum que há de alunos que começam seus cursos nos California Community Colleges e, eventualmente, por demonstração de bom desempenho, seja pela razão que for, terminam um curso de formação específica, seja numa CSU, seja numa University of California. E a proporção de número de alunos, olha, então vamos recordar, né? Na educação superior pública da Califórnia, estão matriculados 90%, números aproximados, dos alunos que cursam educação superior pública nos Estados Unidos, 90%. E desses, 72% estão matriculados nos California Community Colleges. Lá, o professor pode, a maioria tem, mas não precisa ter doutorado. Lá, o professor pode, em muitos casos, é dedicação exclusiva, mas não precisa ser dedicação exclusiva. De fato, nem nas Cal States os professores precisam ser dedicação exclusiva. É um outro regime. E vejam a proporção de alunos abrigados. 1.700.000, 72% estão matriculados no California Community Colleges. E a proporção entre as Universities of California e as Cal States sempre eu busco regrinhas de bolso para lembrar a ordem de grandeza, aproximadamente 1:2. Agora, eis mais uma coisa que eu fiquei surpreso, que é um aprendizado relativamente recente para mim, que a gente lê livro, vê filme, mora nos Estados Unidos e tem um estigma do preço da universidade americana, né? Eu confesso, sem vergonha, que só há uns 5 anos eu descobri que os community colleges, particularmente os da Califórnia, eram gratuitos, até 1985. Quem lembra quem era o presidente dos Estados Unidos em 1985, que passou a legislação que permitiu cobrar... Você lembra? Ronald Reagan. Ronald Reagan conseguiu passar a legislação que transformou os community colleges em pagos. E, durante 5 anos, a anuidade de um community college na Califórnia era $100. Anuidade, $100 por ano. Há 10 anos, eles custavam $300. Mas, de fato, o final da última década não foi nada generoso para os Estados Unidos em geral, muito menos para a Califórnia no sistema educacional. Houve cortes muito grandes e os acréscimos de custo de todos os sistemas foram muito grandes. Aquele número que vocês estão vendo ali, uma Cal State custa, em média, para um morador do estado da Califórnia, hoje, $13.200. Eu preciso ser preciso nesta informação para não ludibriar ninguém. Primeiro, isso é só para os moradores do estado da Califórnia. Se você for de fora, você vai pagar mais do que o dobro, perto do triplo disso. Mas para o morador do estado da Califórnia, é $3.200. Segunda informação importante, isso inclui só a tuition. Não inclui moradia, não inclui alimentação, não inclui livros, não inclui seguro-saúde. É caro. Mas há 10 anos, esse número, que é 13.000, era 4.000. E há 10 anos, o número do community college, que agora é 1.100, em média, era 330. Então, de fato, muita coisa mudou em pouco tempo, e mudou para mais caro, mas, ainda assim, eu acho que é uma informação interessante de ter. Alguém pode guardar a seguinte regrinha de bolso. $1.100 por ano, em média, é menos de $100 por mês.
é quase gratuito. E são 1.700.000 de estudantes, 72% dos alunos da rede pública da Califórnia, que estão estudando quase gratuitamente na rede pública, nos California Community Colleges. Como isso aí é possível? Bom, então eu queria trazer outra informação que é muito fácil de obter. Eu tenho de todos os anos. O orçamento da Califórnia é apresentado em relatórios de uma clareza que eu lamento ser obrigado a dizer que eu compreendo com muito mais rapidez e facilidade o orçamento da Califórnia do que o do Estado de São Paulo, por exemplo. É bem condensado, eu vou mostrar para vocês a tabela, e eu quis trazer esse aqui porque este é um governador do Estado da Califórnia que, em 2010, estava no último ano do seu termo, e ele foi responsável por alguns cortes significativos, particularmente na área de educação. Então, eu quis trazer para vocês o orçamento que ele propôs no ano, que era o seu último ano como governador. E esses números aqui, eu escutei o professor Pedrosa falar no finalzinho da apresentação dele, mas eu trago para vocês verem. Olhem, primeiro, em termos de gastos totais na Califórnia, no ano 2009 e 2010, os gastos totais foram da ordem de 85 bilhões de dólares. Desses 85, 45 foram gastos com educação, divididos em aproximadamente 35 a chamada K-12, que são o ensino que nós chamamos de fundamental e médio, e a educação superior, que são os 3 sistemas que a gente acabou de conversar, né? Então, mais de 50%. E, reparem, isso aqui é o orçamento previsto, esse é o que foi efetivamente feito, então eles não são idênticos, tem algumas diferenças grandes, e esta aqui é a proposta que o governador Arnold Schwarzenegger fazia depois de ter feito severos cortes. E, neste orçamento, o que vocês veem é que ele corta, por exemplo, 16% dos gastos previstos com saúde, 66% de uns gastos que incluem business, transportation and housing, isso aí é muita coisa junta, mas são valores pequenos, né? E, no entanto, ele amplia, ele amplia os gastos em educação K-12 e Higher Education. Eu apenas esqueci de me trazer, mas os gastos do orçamento 2013 e 2014, que estão propostos atualmente, este número aqui, 34 ou 36 bilhões, é de 41 bilhões. Para vocês terem uma ideia da recuperação que o sistema californiano está fazendo dos cortes, 36 para 41, quase 15%. Isso, para quem trabalha em dólar, é uma coisa muito rara, né? Em 3 anos. Agora, no sistema de educação superior, está os mesmos 11. Então, tem um crescimento significativo no K-12, mas não no sistema de educação superior. De qualquer forma, continuava sendo, em 2010, 2011, em 2013 e 2014, mais de 50% do orçamento da Califórnia como um todo. Claro que esse é um sistema modelar, mesmo para os padrões americanos, mas me instiga e me inquieta ver que eles estão educando um contingente tão significativo de gente através dos California Community Colleges, gente que é a gente que provavelmente não pode pagar caro por boas universidades, e provavelmente eles estão fazendo isso a um custo de formação baixo por número de aluno no sistema em que é previsto que isso seja baixo. E parte das minhas reflexões, que eu repito, não são perguntas retóricas, são perguntas honestas, perguntas de quem está buscando uma solução, é se hoje um dos dilemas da universidade pública brasileira, seja estadual ou federal, dilemas que eu entendo que devam ser enfrentados, tendo já me posicionado a favor da necessidade da expansão desses sistemas, mas eu me pergunto se a expectativa que há em torno das nossas universidades públicas não é a de que nós sejamos simultaneamente California Community Colleges, Cal State Universities e University of California. Repito, é uma pergunta honesta, não é uma pergunta retórica. Mas quando eu vejo os dilemas que eu vi na UFABC, que eu vi na Unifesp, que são muito diferentes do ITA, o ITA
é muito pequenininho, não é exemplo possível de fazer qualquer análise. Mas quando eu vi na UFABC as questões com a gente se deparava, quer dizer, o reitor desafiando ganhar o primeiro Nobel brasileiro e a oferta de 750 vagas em cursos noturnos, eu me pergunto, a exigência de que todos os professores sejam doutores em regime de dedicação exclusiva, a pregação de que esta é uma universidade de pesquisa, e tudo que eu estou falando para a UFABC é parecido com a Unifesp, e eu me pergunto se é possível fazer isso de um jeito mais inteligente, me pergunto se a gente não tem a ganhar com o aprendizado de sistemas públicos como o californiano, sendo que, particularmente no estado de São Paulo, e mesmo no sistema federativo, FATECs e institutos federais já sejam possíveis caminhos a serem explorados no sentido de visitar esses temas, né? Bom, então esse era o item 1 da apresentação. Agora eu queria contar, isso aqui que eu vou fazer, literalmente eu pensei assim, eu vou correr um certo risco, porque eu corro o risco de ser visto como alguém ufanista, e está bem claro para mim que o ufanismo é uma simples forma de tolice. Então, eu espero não incorrer nesse erro. Mas eu creio ter evidências a mostrar que a experiência de criação da Universidade Federal do ABC e da expansão do ICT da Unifesp de São José dos Campos são duas experiências que têm coisas interessantes a nos ensinar. E como nós estamos sempre, ninguém tem dificuldade, estamos sempre completamente expostos aos casos caóticos, eu quis trazer duas histórias curtas, mostrar a vocês algumas evidências de duas instalações universitárias que eu entendo respondam àquela questão da necessidade da presença do Estado num país como o Brasil, que é exceção no grupo de países desenvolvidos, na OCDE, onde vocês quiserem pegar, em termos de presença de ensino superior público, que é muito pequena. Repito, nada contra a rede privada, mas eu tenho contra a pouca presença do ensino superior público em lugares como São José dos Campos e em tantos outros lugares. Então, como nós estamos sempre informados a respeito dos casos com alguma dificuldade, eu quis trazer, são poucos slides, duas histórias com algumas evidências de investimentos interessantes, que são as duas histórias sobre as quais eu mais sei, porque eu participei de ambas. Então, espero que vocês compreendam isso desse jeito. Não é um caso de sucesso, porque até caso de sucesso também é uma tolice. Reduzir a complexidade que é criar uma universidade ou expandir um campus é um sucesso, é um fracasso, é um reducionismo, uma simplificação sempre grosseira. Mas eu acho que há elementos interessantes para a gente tomar conhecimento. Se um ou outro for surpreendente a vocês, eu já vou ficar feliz. Essas fotos são muito ruins, mas foram tiradas em 2005, no celular que eu tinha em 2005, que era bem velho, e eu tive a intuição de tirar essas fotos. Eu gosto muito delas, porque o reitor Hermano Tavares, que ninguém consegue ver, mas está aqui, ó, ele foi um reitor da Unicamp que foi convidado para ser o primeiro reitor da Universidade Federal do ABC em caráter pro tempore, e nesta foto ele está ao lado do professor Hélio Waldman, que também era da Unicamp e é o atual reitor da Universidade Federal do ABC, e aqui estou eu, no dia que nós ocupamos, em 2005, esse é o dia 3 de novembro de 2005, uma quinta-feira, logo depois da posse do professor Hermano em Brasília, que se deu no dia 31 de outubro, e a Universidade Federal do ABC começou, portanto, nesta sala, era uma sala de, talvez, 15 metros quadrados, alguma coisa assim, não tinha nenhum computador, tinha algumas mesas e duas luminárias, sendo que só uma delas funcionava. E essa foi a maquete da Universidade Federal do ABC, que ficou pronta em fevereiro de 2006. Aqui vocês têm os primeiros prédios que ficaram prontos. Esse prédio aqui a gente chamava de Bloco B, é um bloco de 12 mil metros quadrados de área construída. Esse bloco, que tem uma lâmina comum e 3 torres, uma para cada centro da UFABC, tem mais de 40 mil metros quadrados de área construída. Este foi entregue em 2008, este foi entregue em 2009. Ou 2010. Esta foto é de março de 2011. Essas aqui são algumas fotos do interior do Bloco A.
uma sala de aula, um laboratório, os espaços internos, uma foto de um conjunto de servidores aprovando uma greve, que é para mostrar que nem tudo é perfeito, muito pelo contrário. Então, aqui eles estão aprovando uma greve. Mas a universidade começa agora, as aulas começaram há poucas semanas, as aulas do ano de 2013, começaram há poucas semanas, por conta da greve do ano passado e do fato de que a UFABC, por motivos particulares, ela tipicamente começa seu ano letivo em maio. Então, as aulas que eram para ter sido iniciadas em maio, começaram só recentemente, mas ela já conta com 10 mil alunos de graduação e 1.000 alunos de pós-graduação. Este é o campus de São Bernardo do Campo. A maquete ficou pronta em dezembro de 2009. Os primeiros prédios, eu presidi a comissão de licitação. Eu acho importante dizer isso apenas porque se trata de verdade factual. Eu presidi a comissão de licitação que ergueu esse primeiro prédio. Era um prédio orçado em 30 milhões de reais, foi concluído no prazo e sem aditivos. Vou falar a mesma coisa sobre um prédio em São José dos Campos. Com relação à qualidade, no exame do ENAD do ano passado, 13 cursos da UFABC foram avaliados. 13 cursos da UFABC. No resultado da prova do ENAD, de 13 cursos, 9 ficaram entre os 3 primeiros do Brasil. Isso é o resultado da prova dos estudantes. Nenhuma avaliação além do resultado da prova dos estudantes. E no resultado geral do CPC, dos 13 cursos avaliados, a UFABC pegou o primeiro lugar em 6 deles, ficou entre os 3 primeiros em outros 4, portanto, dos 10 cursos avaliados, teve 6 primeiros lugares e 4 colocações entre os 3 primeiros. Sobre o IGC, que, se necessário, depois eu falo sobre isso, mas eu estou no meio que eu tenho certeza em que esse índice é familiarizado a maior parte de vocês, que é o Índice Geral de Cursos do MEC. No ano de 2011, a Universidade Federal do ABC obteve o 2º maior IGC de todo o Brasil, embora o IGC seja um cálculo que consegue algo que é quase uma inovação teórica da matemática e que me valeu um paper publicado, que é isso aqui. Reparem que o IGC classifica a Universidade Federal de São Paulo na 10ª posição, entre as 20 primeiras do ranking, à frente da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da PUC do Rio de Janeiro, sendo que, na avaliação da graduação, a Unifesp tem uma avaliação pior do que a UFRJ e a PUC-Rio. Na avaliação do mestrado, a Unifesp tem uma avaliação pior do que a UFRJ e do que a PUC-Rio. E na avaliação do doutorado, a Unifesp tem uma avaliação pior do que a UFRJ e do que a PUC-Rio. Ou seja, de acordo com esse indicador do MEC, a Unifesp consegue ser pior do que a UFRJ e a PUC-Rio na graduação, no mestrado, no doutorado, mas na média é melhor. Isso é uma das muitas críticas possíveis a serem feitas a esse IGC. Isso dá para explicar, eu reproduzi todos esses números, eu sei exatamente por que aconteceu desse jeito. O que acontece é que a Unifesp tem a felicidade, ou a sagacidade, ou a sorte, ou cada um escolha, de ter mais alunos no lugar certo. Esses fatores de ponderação não são constantes. Os fatores de ponderação dependem de cada universidade. A maneira que eu pondero isso aqui depende da instituição que está sendo comparada. E os fatores de ponderação da Unifesp acabam sendo muito generosos com ela. E fala. Diga. Bom, essa ponte é muito comprida, né, Luna? A gente pode discutir sobre ela. De fazer críticas severas, que eu subscrevo, a dizer que não serve para nada, eu serve para alguma coisa, mas não para classificar curso dessa forma. E daí você acabou de fazer esse comentário. Não interessa qual é a ponderação, se não pode dar esse resultado, é alguma coisa errada. Ok, tudo bem. Ok. Prosseguindo. Com relação à pós-graduação, a UFABC tem hoje 17 programas de mestrado acadêmico, 2 mestrados profissionais, 9 doutorados, mais de 1.000 alunos matriculados, 400 teses defendidas em 23 de agosto de 2013, mais de 428 de doutorado
no acesso que eu fiz ao UFABC em números no dia 23 de agosto, portanto, há um pouco mais de um mês. Este gráfico aqui eu tirei das páginas da própria UFABC, e eles foram feitos com base nos resultados recentemente publicados do CIMAGO, e eles trazem... Você conhecia esse também? Esse eu peguei nas páginas do UFABC, eu até lamento, eu estou dizendo que o gráfico não fui eu que fiz, porque eu não encontrei a Unesp aqui. Aqui, quem fez se preocupou em localizar a Unicamp, o FJ, a USP, o Unifesp, o UFSCar, o FMG, e localizar o UFABC aqui. O que nós temos no eixo X e no eixo Y? Nas abscissas, nós temos o percentual Q1, que, em tese, traz o percentual de artigos publicados por aquela instituição no quartil superior das revistas técnicas da área afim. E aqui, no eixo Y, no eixo das ordenadas, nós temos uma relação entre o número de citações dos artigos publicados por autores de cada instituição com relação ao número considerado padrão mundial, que é o 1, como referência é o 1. Então, a UFABC aparece muito bem colocada, e eu não tenho nenhuma dúvida que, se você se debruçar sobre isso, você encontrará explicações que vão muito além da hipotética excelência que a UFABC disputará ao longo das próximas muitas décadas. Por exemplo, há aí um contingente muito grande de jovens recém-contratados, graduados nas melhores universidades do Brasil ou do mundo, que trazem um vácuo. Todo mundo na UFABC foi contratado de 2006 para cá, e num regime aproximado de 100 a 50 vagas por ano. Então, a idade média lá é alguma coisa como de 36 a 38 anos, e o tempo de titulação de doutorado também é baixo. Então, há um vácuo muito grande. O pessoal da UFABC tem consciência que a eventual manutenção desta posição é um desafio muito superior à simples presença nessa posição instantânea, mas não deixa de ser verdade factual que, de acordo com os dados imediatos classificados pela CIMAGO, a posição da UFABC é esta. E, para concluir, da criação e da expansão da Unifesp de São José dos Campos, a Unifesp de São José dos Campos começou suas atividades em 2007, com 50 vagas de um curso de graduação em Ciência da Computação e 10 professores contratados como temporários, substitutos. Expandiu para 300 vagas no bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, e hoje oferece 300 vagas anuais, sendo 200 em período integral e 100 no período noturno, com bacharelados em formação específica pós-bacharelado interdisciplinar, em Ciências da Computação, Matemática Computacional e Biotecnologia, e em Engenharias Biomédica, Materiais e de Computação. Novas opções pós-BI estão aprovadas, aguardando vagas em Engenharia de Controle e Automação e Engenharia de Energia. Em termos de programas stricto sensu aprovados pela CAPES, hoje, os cerca de 100 docentes do ICT da Unifesp de São José dos Campos estão abrigados em 3 programas de pós-graduação. O mais antigo é em Ciência da Computação, de 2011, que foi aprovado apenas o mestrado, mas já há 2 programas de mestrado e doutorado, um em Engenharia de Materiais, o outro em Biotecnologia. Estas são as instalações do Parque Tecnológico. Esta é a maquete do prédio que a Unifesp está construindo no Parque Tecnológico. O início das obras se deu em maio de 2012, e esse é o plano que a Unifesp tem para a década 2011-2020, que é um plano aprovado em todas as instâncias, inclusive no Conselho Universitário, mas, conforme eu comentava há poucos minutos, é um plano que, para ser concretizado, precisa de muito mais do que as intenções da própria universidade, né? As vagas precisam ser negociadas junto ao MEC, vagas docentes, vagas de trabalhadores não docentes, a ampliação do número de vagas de vestibular no ano, também 100 vagas por ano, depende dessas seleções de servidores docentes e não docentes, mas a meta para 2020, que, se vocês compararem com o que a gente viu nas 30º maiores cidades dos 7 países selecionados, são metas bastante humildes, são as de concluir a década 2011-2020 com o tamanho que a UFABC tem hoje, 500 servidores docentes, 5.000 alunos de graduação, 1.500 alunos de pós-graduação, 1.000 vagas no vestibular.
E concluindo, esse aqui é o terreno no Parque Tecnológico. Essa foto fui eu que tirei no dia 9 de maio de 2012, foi quando a obra teve início. Esta também foi uma foto que eu tirei, de 4 de dezembro de 2012, 8 meses de obra. E esta foto, eu não tirei eu peguei no site da Unifesp, do campus de São José dos Campos, ela é do dia 19 de setembro, são 14 meses de obra, uma licitação da qual eu também fiz parte da comissão, 62 milhões e meio de reais para construir um prédio de cerca de 22 mil metros quadrados de área construída, mais paisagismo, portal e algumas facilidades de esportes, e a previsão de inauguração é para janeiro do ano que vem, com alguma coisa como 3 meses de atraso, sem nenhum aditivo contratual. Então, como eu disse, essas eram eu quis contar a vocês 2 casos que estão longe de serem casos perfeitos, mas são 2 casos que eu acho que têm algumas contribuições interessantes de histórias que não dão só errado dessa necessária expansão do ensino superior brasileiro, seja ele público estatal ou federal. E, entendendo que eu esteja concluindo minha hora, eu deixo aí os temas para discussões eventuais, ou relacionados a eles, ou relacionados ao que eu falei. Fico à disposição de vocês agora. Bom, aberta a temporada de questões, tá certo? Por favor, nas papeletas, né? A papeleta foi uma boa instituição, professor, porque dá tempo de quem vem aqui na frente fazer a pergunta, entende? Ok. Então, eu, na realidade, gostaria de, tendo em vista que o senhor comentou a questão dos números e da internacionalização e do impacto das publicações da UFABC, eu vou resgatar uma pergunta que foi feita, o professor Hernan tinha também feito essas observações, e o professor Braz tinha feito uma pergunta para ele, que, no fundo, a pergunta eu vou ler literalmente a pergunta, né? É possível indicar algumas características da UFABC que a diferenciam das outras e poderia explicar sua produção científica de maior impacto? Ou, em outras palavras, qual é o pulo do gato? Ou aquela é uma posição só fortuita, quer dizer, momentânea? Talvez não me agrade usar a palavra fortuita ou momentânea, mas não há pulo do gato. Eu não estou na UFABC já há 3 anos, mas passei lá 4. E acompanho a Universidade Federal do ABC. Eu adoraria dizer aqui que eu acredito que eles encontraram um caminho que assegura aquilo que a gente viu, ou esses resultados recentes que eles tiveram de evidências de internacionalização, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que, vejam, eu repito, vejam a idade média dos professores das nossas universidades. No ITA, em alguns sentidos, eu sou da ala jovem, e me aposento no final deste ano aqui. Está cheio de ex-professores meus lá no ITA, cheios, pessoas que eu ainda chamo de professor, que me deram aula. E eu não creio que o ITA seja, nesse sentido, muito diferenciado de outros lugares. A UFABC se beneficiou muito de ter sido a primeira universidade a ser criada no processo do Reúne e de larga escala. Nos nossos primeiros concursos, no início de 2006 ou no final de 2006, nós tínhamos frequentemente situações em que o número de inscritos, todos eles doutores por obrigação, era de 60, 120 para 3 vagas, 4 vagas, 5 vagas, que é uma situação que talvez até ainda se reproduza hoje em dia, mas agora como exceção. E ali foi a regra. Ali, por exemplo, a criação dos exames escritos da UFABC, que é uma grande polêmica em torno da conveniência ou inconveniência de haver exames escritos para a seleção de professores universitários, ali ela se impôs pelos fatos, né? E naquela época havia um estoque
de muitos milhares de doutores formados no Brasil que aguardavam fluxos de concursos como o que a Universidade Federal do ABC ofereceu em pouco tempo. E havia muita qualidade nesses estoques, e a UFABC capturou boa parte dessa qualidade pelo simples fato de ter feito os concursos antes e de ter, na visão de alguns, o que para mim é um enorme malefício, mas por muitos é visto como um benefício, que é ficar na região da Grande São Paulo, né? E, portanto, atrai pessoas interessadas, por exemplo, que têm o cônjuge na Grande São Paulo, ou um interesse qualquer na Grande São Paulo. Atrai, inclusive, falácias. Por exemplo, quando eu era vice-reitor da UFABC, o reitor era o professor Adalberto Fázio, do Instituto de Física da USP. Eu morava em São José dos Campos, sabia que era inviável viajar 2 horas por dia para ir para a UFABC, então eu passava a semana lá. O Fázio não, como ele morava em São Paulo, aspas, pertinho, ele ia todos os dias e passava 2 horas indo, 2 horas voltando, que é mais ou menos o tempo que eu levaria. É na Lapa que ele morava, né? Do outro lado. Então, enfim, talvez eu esteja me alongando mais do que o necessário, mas eu adoraria dizer que a UFABC encontrou um veio que ela está explorando com muita expertise, e talvez até tenha elementos, alguns, mas não é a minha crença real. A minha crença real é que há aspectos circunstanciais nesses bons resultados, que, todavia, eles estão construtivamente vendo como um desafio positivo, né? Porque se a onda veio e eles surfaram nela, que ótimo, mas o objetivo não é perder a posição que, eventualmente, as circunstâncias lhes foram benfazejas. Mas é um desafio grande. Recentemente, quem falou isso foi o professor Brito, numa entrevista, numa publicação da FAPESP, em que ele mencionou isso. A UFABC está num excelente caminho, mas o grande desafio dela é se manter nessas questões da internacionalização e tal. O professor Mário Aragoni está encaminhando o seguinte: nos casos exemplificados, como estão contextualizados os departamentos? O que o senhor acha deste tema, departamentos, na reflexão sobre a universidade pública brasileira? Eu acho um grande tema. Se a pergunta que me fazem é a respeito da estrutura departamental das universidades de cada uma das cidades que eu apresentei, eu não fui a fundo. Eu não tenho essas informações para discutir com vocês. O que eu posso falar é assim: o modelo pedagógico da Universidade Federal do ABC previu a extinção dos departamentos. Então, há lá 3 grandes centros que abrigam, cada um deles, alguma coisa em torno de 150 a 200 professores. Eles têm, aliás, a concepção estrutural da UFABC é de uma pessoa que eu admiro muito, o professor Luiz Bevilacqua, e ele dizia que, na visão dele, não havia necessidade sequer de haver centros. Os professores deveriam todos ser abrigados na universidade. Mas ele desenvolveu o que me pareceu uma visão muito interessante. Ele dizia que ele havia amadurecido a perceber que a ciência e tecnologia, e a UFABC começou nessas áreas só, né, tem 3 visões muito distintas do saber. Ele dizia, tem a visão do inventor, a visão do sistematizador e a visão do empreendedor, eu acho. Eu posso estar errando a palavra. Mas ele via assim, os cientistas com uma visão para a ciência, os matemáticos e de ciências da computação, com a formalização e a sistematização, e os engenheiros, como isso que eu chamei de empreendedorismo, na possível falta da palavra correta, que eu acho que era outra. O que ele chamava das 3 visões do saber, o inventor, o sistematizador e essa terceira que eu estou chamando de empreendedor. Então, ele entendeu que abrigá-los distintamente traria uma melhor lógica, ainda que conflitasse com a sua percepção original de que nem isso era necessário. O que eu posso dizer a vocês é assim,
a ausência de departamentos, eu repito, eu não estou na UFABC há 3 anos já, mas eu acompanho, até pelo carinho que eu desenvolvi, pelos muitos amigos que eu tenho lá, e a ausência de departamentos, acho que isso é importante, por exemplo, para uma instituição que eventualmente esteja discutindo em acabar com os seus, que eu não sei se é o momento que a Unesp vive, se algum campus da Unesp vive esse momento, mas eu queria lhes dizer assim, esta ausência é também uma fonte de grave tensão. A ausência dos departamentos torna claro o que os departamentos resolviam ou resolvem nas instituições que os têm e que, num lugar em que eles não existem, eles fazem falta. Então, uma eventual reflexão nesse sentido, eu acho que é construtiva. Eu, por exemplo, sou de uma instituição que, durante muito tempo, quando contava suas glórias, uma das glórias que contava era: nós somos os introdutores do sistema departamental no ensino superior brasileiro. O ITA gosta de dizer isso a seu respeito. Quando o ITA conta das suas vocações de inovação, ele conta que uma das coisas boas que ele trouxe para a universidade brasileira foi a introdução do sistema departamental, que questionava o sistema de cátedras. Aí passa-se meio século e o sistema departamental está sob pesada suspeita, né? Suspeita no sentido de se cumpriu sua função, se é possível alguma coisa melhor. E essa é uma discussão que há no ITA mesmo. Eu fui assessor de um reitor, chamado Michael Gartenkraut, já falecido, uma pessoa que eu admiro muito, que extinguiu os departamentos no ITA, acreditando que, com isso, ia dar uma grande contribuição. É claro que isso tudo são assuntos longos. O reitor que o sucedeu restaurou os departamentos, os mesmos que havia. E, claro que não fez isso com a ideia de afrontar nenhuma decisão de quem lhe precedeu no cargo, fez porque entendeu que os males eram menor com os departamentos do que na ausência do que estava acontecendo. Então, talvez a essência do que eu possa dizer é, se alguém imagina que essa é uma outra receita de bolo de garantia de sucesso, tampouco é. E se houver uma reflexão nesse sentido na Unesp, então eu fico entusiasmado com ela, mas sugiro que seja feita com cuidado, porque os vazios que um departamento que não existe deixa são grandes. A professora Cristina, gostaria muito que o senhor expressasse sua opinião acerca dos bacharelados interdisciplinares. Ela agradece e parabeniza pela palestra. Muito obrigado. Bom, então aí é uma das... Alguém mordeu a isca, né? Uma das iscas. Então, eu acho que eu posso usar algumas transparências, né? Se eu prometer que eu não vou usar muitas. Uma que eu gosto é esta aqui, ó. Esse gráfico aqui, esses dados, eu prometo que eu vou mostrar só essa transparência, e para não me alongar na pergunta, né? Eu trouxe um monte sobre bacharelados interdisciplinares, mas eu não quero me alongar. Esse gráfico aqui, ele é de dados de 2000, ele foi publicado em 2006, e quem publicou esse site aqui, Observatório Universitário, já prometeu que vai publicar novos brevemente. Eu já tive acesso a alguns valores e eu posso lhes assegurar que o que eu vou mostrar aí para vocês se enfatizou. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos o percentual de pessoas de 23 anos ou mais de idade trabalhando em área correspondente à formação. Ou seja, nesse gráfico, não estão pessoas que estão buscando emprego, só estão pessoas que estão trabalhando e que têm 23 anos ou mais de idade. E o que a gente vê aqui? Eu vou pegar, por exemplo, engenharia. Eu sou engenheiro. Eu acho que, como todos vocês, eu tenho lido com muita frequência que, no Brasil, há uma escassez muito grande de engenheiros. Bom, o que eu leio aqui é que dos engenheiros brasileiros, daqueles formados em engenharia no Brasil, com mais de 23 anos, que estão trabalhando, só 1/3 trabalha em engenharia. É importante dizer que eu, por exemplo, não estou naquele 1/3. Quem fez o gráfico alijou
todo mundo que trabalha que é professor, isso não conta. Mas nós somos poucos. Então, quem estudou mais engenharia do que um engenheiro, virou um pesquisador, virou um professor, está fora. Portanto, aquele gráfico talvez merecesse algumas correções. Mas não muda o fato de que você tem 1/3 dos engenheiros brasileiros trabalhando em engenharia. Pega uma outra profissão, medicina. Eu conheço muito poucos médicos que não praticam a medicina. Aí, talvez, boa parte do fato de que tem, de acordo com esse dado, muito mais de 20% dos médicos que não praticam a medicina, em parte está explicada pelo fato de que todos os acadêmicos não estão do lado de lá da curva, não estão nos 70 e poucos, estão além da curva. Então, isso explica em parte. Mas fato é que você olha para um gráfico desse tipo aqui, e você vê que tem se você pensar nisso aqui de um retângulo, você tem uma integral de ociosidade que é aproximadamente 50% da integral de ocupação. O que, aliás, fica bem explícito. No meu monitor, esta coluna aqui é azul e as outras são vermelhas. Vocês, a menos que eu esteja daltônico, eu aqui mal consigo perceber. Mas aqui é a média de todas as profissões regulamentadas. E essa média está muito próximo de 50% e um pouco abaixo de 50%. E muita gente acredita, eu falei que eu ia mostrar só uma transparência, mas eu fiquei tentado a mostrar essa outra. Muita gente acredita, eu queria dizer com sinceridade, eu me considero só um engenheiro, eu me considero feliz por ter tido a oportunidade de conhecer mais sobre esses assuntos, me aproximando da UFABC, da Unifesp, mas eu não me considero um educador. Então, por exemplo, pessoas como o professor Bevilacqua ou o professor Naomar, com quem eu posso vir a trabalhar, porque ele está criando uma universidade na Federal, no sul da Bahia, que é notadamente voltada aos bacharelados interdisciplinares. Então, essa transparência é do professor Naomar, a fonte está lá e ele sabe que eu a uso, mas ele a usa para apresentar como o Brasil se transformou numa espécie de último país do mundo a ser radicalmente fiel à universidade dita Humboldtiana, a universidade da formação específica, desde o momento em que o aluno ingressa no curso, que seria, na opinião de muitos, responsável por aquele gráfico que vocês acabaram de ver. O gráfico que seria resultante, hipotético, na visão de muitos, da insatisfação das pessoas que iniciam um curso, por alguma razão o conduzem até o fim, mas reconhecem posteriormente que fizeram a opção por esse curso num momento de sua vida que foi passado, que de alguma forma mudou e a pessoa deixa essa área de formação para atuar noutra. Bem, os bacharelados interdisciplinares têm, entre outras, a intenção de visitar esse tema, oferecendo aos alunos a possibilidade de uma formação não específica na entrada, portanto, uma formação da qual... Eu me lembro, na UFABC, talvez muitos de vocês conheçam uma pessoa muito interessante chamada Silvio Salinas, um professor de física da USP, que foi o primeiro diretor pro tempore do Centro de Ciências Naturais da UFABC. Ele dizia assim, o aluno que entra no curso de física da USP entra num dos melhores cursos do Brasil. É difícil de entrar. Aí ele entra e passa o primeiro ano e descobre que a física que o tinha encantado no ensino médio guarda uma relação muito remota com a física que ele faz no ensino superior. E aí, ao término desse primeiro semestre ou desse primeiro ano, ele olha à frente e ele vê mais do mesmo. Ele vê 4 anos idênticos àquele ano que ele eventualmente não gostou muito. Esse é um aluno possivelmente responsável pelas taxas de evasão do curso de Física da USP, que são superiores a 50% no período diurno e superiores a 60% no período noturno. Então, a ideia dos bacharelados interdisciplinares, que é uma ideia que é popular no mundo, que vem sendo praticada não de maneira idêntica, mas de maneira semelhante na Europa. Tem aquele famoso documento de Bolonha, de 99, que eu tenho certeza que a maior parte de vocês conhece. Ou o sistema de colleges praticado nos Estados Unidos, sistemas que visitam, por exemplo, a possibilidade de um aluno ingressar na educação superior num community college,
sem prejuízo de concluí-la numa, como no caso da Califórnia, o UC ou o Macau State. Eu acho esses sistemas muito interessantes. O próprio ITA considera a hipótese de... Bem, eu não quero me alongar muito, eu teria que falar sobre o sistema fundamental do ITA, e isso seria longo, eu não conseguiria fazer isso em pouco tempo, mas o ITA considera a hipótese de visitar esse sistema de bacharelados interdisciplinares e formação em engenharia depois. E, por último, rompendo minhas próprias... Só quero dizer que, em 2009, no final de 2009 ou no final de 2010, o professor Waldman, atual reitor da UFABC, e eu assinamos em conjunto um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo, que se chamava A Pergunta Certa na Escolha da Formação, porque a pergunta mais comum das pessoas que são pela primeira vez apresentadas a um bacharelado interdisciplinar é: e o que a pessoa faz depois dessa formação geral? O que a pessoa faz depois dessa formação que ela escolheu 50%, criou sua própria trajetória? Então, nesse artigo, a gente diz, essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é como é que nós temos mais de 50% de pessoas que são capazes de exercer algum outro tipo de profissão, tendo estudado muito de algo que elas não praticam. Talvez com muito menos formação, elas fossem capazes de se manter do lado direito dessa diagonal, no que eu chamei de integral de ociosidade, porém tendo se formado mais rapidamente, tendo compreendido melhor o que faziam e ganhado mais responsabilidade diante das suas próprias escolhas, que é tipicamente uma característica dos bacharelados interdisciplinares, em que os alunos escolhem cerca de 50% de sua grade. Enfim, esses são assuntos longos, são assuntos complexos. Eu não quero dar a impressão aqui... Eu reluto até em responder perguntas assim: você é a favor ou contra os bacharelados interdisciplinares? Me lembra um amigo que queria saber se eu era a favor ou contra a Copa do Mundo no Brasil. Como é que alguém pode ser a favor ou contra uma coisa desse tipo? Você tem 1 milhão de questões, a complexidade é muito grande. Então, eu não sou a favor ou contra bacharelados interdisciplinares, mas eu acho uma proposta muito instigante, muito... Eu, por exemplo, não sou apostólico no sentido de dizer que eles devem transformar a educação superior brasileira. Se isso vier a acontecer, será com o tempo, mas, nesse instante, eu acho que há espaço para as duas formações, mas me interessam as iniciativas de formação de bacharelados interdisciplinares, que a Unicamp, através do Profis, e a Unesp. Eu peço perdão pela ignorância, mas eu lembro de ler a respeito do bacharelado em ciências exatas. Eu só não sei se já começou ou não, mas tem uma iniciativa da Unesp nesse sentido, se não me engano, patrocinada pelo ICT. Bom, se tiver aí, depois alguém me conta ou me corrige. Mas, enfim, eu acho interessante. A professora Marilza encaminha por 2 perguntas. A segunda já, né? Eu também ia perguntar isso para a senhora. Então, só a primeira. Como foram ou são feitos os editais de contratação docente para selecionar esse grupo de docentes jovens e de alta produtividade? Existia, no período inicial, alguma indicação nesse sentido, já? Eles foram muito mal feitos. Talvez o truque tenha sido isso. Eu nunca vou me esquecer, o truque não foi o edital, o truque foi o estoque que estava lá. Eu nunca vou me esquecer de uma professora da Unicamp chamada Maria Cristina, de matemática. Uma senhora já se aposentou, mas era uma professora importante. E, quando ela chegou, nós fazíamos uma reunião antes de noite. Então, a gente pedia que as pessoas chegassem na véspera. E a gente fazia uma reunião para dizer que o princípio... Olha, não sei, talvez um pouquinho de truque esteja aqui. Ó. A pregação absoluta na UFABC, por que não dizer isto? Me lembrei de algo interessante. A pregação que a gente fazia para a banca é: nós, da equipe Pro Tempore, queremos a maior distância do processo, a seleção é de vocês, só de vocês. E eu lembro que, inclusive, o Hermano falava assim: e se houver dúvida entre talento e aderência, fique sempre com o talento. Ou seja, claro, isso precisa ser olhado com, claro,
com cuidado. Mas o que ele queria dizer é, se tiver alguém que talvez não seja perfeitamente adequado ao perfil da carga, da vaga, mas tem uma demonstração acentuada de talento, então é esse que a gente quer, né? Mas a professora Cristina, quando ela me ouviu, muito atenta, muito educada, ao término ela fez a seguinte observação: fico muito feliz de fazer parte desta banca, porque como candidata eu não qualificava. E o que ela quis dizer foi o seguinte: a nossa interpretação, minha inclusive, meia culpa, do que significava a interdisciplinaridade como propósito dos professores, que nós queríamos, foi transportada para os editais, né? Então, nós queríamos pessoas que soubessem tudo, mais ou menos tudo. Um Google, nós queríamos Googles, né? Eu nunca me esqueci da observação da professora Maria Cristina, que nos ajudou. Isso eu estou falando, assim, realmente da primeira leva de concursos que se deu em maio de 2006. E essa observação da professora Maria Cristina nos ajudou a selecionar, a melhorar os editais depois. Mas eu acho que o que houve mesmo de bom na UFABC foi que havia um estoque muito grande de talentos avidamente esperando por vagas, e particularmente na região da Grande São Paulo. E aí talento chama talento, né? Essa é uma coisa que é uma história que acho que a gente já viu em vários lugares. Você tem o cara bom que está lá, se instalou, ele atrai o outro cara bom, mesmo que seja da mesma faixa etária. Enfim, o que eu quero dizer é, não houve nenhuma astúcia particular nossa para construir um edital que tivesse um aprovado de 35 anos e não um de 64, né? Como tem casos. Tem casos hoje de você abre uma vaga, todo mundo pode prestar concurso, pode passar alguém de 64 anos. É absolutamente legal, mas nem sempre é o que a instituição que faz a vaga deseja, né? Se acontece, acontece. E a professora Maria Dalva encaminha 3, acho que são as nossas últimas perguntas, para a gente poder ir ao café. Para refletir sobre, ela solicita que o senhor reflita sobre as suas questões relativas às ações afirmativas. Quais as contribuições que as ações afirmativas poderão levar para as universidades? 50% é um bom número. E o ensino noturno deve ser incentivado? O senhor tem mais ou menos umas 4 horas. Que as ações afirmativas poderão levar para as universidades. 50% é um bom número. E o ensino noturno deve ser incentivado? O senhor tem mais ou menos umas 4 horas. Então, essas questões me interessam muito, muito. Eu vou reduzi-las a minutos, né? O café às 3h30, são 3h27. Eu quero dizer assim, por exemplo, estudo noturno. Primeiro eu queria dizer o seguinte, porque isso já me rendeu muitos problemas. Me rendeu uma greve dos alunos da Unifesp de São José dos Campos contra mim, este cruel devastador de oportunidades, né? Eu queria que vocês soubessem, apenas por se tratar de verdade factual, que ninguém precisa dizer para mim o que é estudar de noite, porque eu fiz 2 anos do meu colegial, trabalhando durante o dia como office boy, estudando à noite. Foi assim que eu me preparei. O 3º ano não, o 3º ano eu fiz colegial junto com o cursinho, porque eu queria fazer o vestibular do ITA, mas os primeiros 2 anos eu trabalhava durante o dia e estudava de noite. Então, ninguém precisa dizer para mim como que é estudar de noite. Eu tenho a exata noção do que é trabalhar 8 horas, fugir de uma enchente, chegar tarde para ter aula. Então, eu digo isso porque é assim, ó. Eu acho que a existência de... Porque... Não, eu tinha dito a mim mesmo, minutos. Assim, a existência de cursos noturnos eu não sou contra, mas o reúne dizer que o objetivo é aumentar as vagas do ensino noturno, eu tenho dificuldade de compreender. Para mim, a bandeira tem que ser o extermínio das vagas noturnas, a bandeira, mesmo que eu saiba que isso vai demorar. Porque, olha, deixa eu contar para vocês, em 1970, eu concluí meu curso ginasial. Em 71, eu ingressei no 1º ano colegial. O ministro da Educação era Jarbas Passarinho, e eu me lembro, eu não tenho boa memória, mas por alguma razão, algumas coisas ficam, eu me lembro desta bandeira que ele lançou, ó,
pleno golpe militar, o ministro Jarbas Passarinho ele lançou a seguinte bandeira, que ele cumpriu: baixar a menos de 50% o número de estudantes noturnos no Brasil, sabe de que curso? Ginasial. A meta, em 1970, era diminuir a menos de 50% os alunos do curso noturno ginasial. Estudava-se de noite no Brasil. Eu não venho de uma família pobre, mas eu fui criado em São Caetano do Sul, e a ótica, o valor era que, quando você concluía o ginásio, você ia trabalhar e estudar de noite. Eu creio, se vocês olharem, eu tenho aí as transparências, se vocês olharem as estatísticas de redução de ensino noturno no Brasil, no ensino básico e médio, elas fazem assim, ó. Aí você olha o ensino superior, faz assim, ó, no tempo. Eu tenho para mim, é a minha visão particular, e aí podem começar a tirar sarro deste velho trotskista, mas para mim isso é uma solução do capital, muito conveniente ao capital. É ótimo ter esse mundaréu de gente estudando de noite, melhor ainda nas universidades privadas, em que muitas delas o que se faz é estudar entre aspas, trabalhando para mim durante o dia, que se dane a formação. Poxa, será que é isso que a gente quer? Nas públicas? Eu tenho profundas dúvidas, eu repito, eu não sou exterminador de cursos noturnos, mas eu acho que, como bandeira, a bandeira tinha que ser a Unesp, a UC, então não tem curso noturno. No California Community College, olha, essas discussões vão tão longe. Para o cara de 40 anos, ou quer ver, ó, olha uma estrutura possível, ó, o cara de noite pode fazer uma universidade privada. Acho que tudo se encaixa perfeitamente. O Estado cumpriu o seu papel com ele. Ele agora pode pagar. E pode fazer o curso que se adequa ao que ele está fazendo, e pode fazer numa universidade privada. Só que aí, quando você for olhar as estatísticas, vai ser X%, onde X pequeno. Não 68%, que é a proporção de alunos noturnos hoje no Brasil, no ensino superior. Então, esse tema me interessa, porque eu acho que o Brasil está sem bandeiras claras a respeito dele. E a questão de ações afirmativas, eu sou a favor de ações afirmativas. 50% é muito. Então, está vendo como você é maldosa comigo? Porque olha isso aqui, ó. Aqui, ó. Eu visito essa pergunta. 50% é muito? Mas é cumprido. O que eu posso lhe dizer é assim, nessas transparências, o que eu falo é assim, na experiência que eu acompanhei muito de perto, 50% se transformou em 5%, que é o FABC. O que eu quero dizer? Eu brincava, quando eu era diretor da Unifesp de São José dos Campos, que eu tinha muito medo da seguinte entrevista da Folha de São Paulo. Eu tinha medo da entrevista assim: vocês praticam ação afirmativa na Unifesp de São José dos Campos? E eu responderia: sim. Como que é? A gente reserva 10% das vagas. E qual é o efeito? Nenhum. Como assim nenhum? Nenhum. Os que ingressam com ação afirmativa e sem ação afirmativa são rigorosamente os mesmos, porque 10% é pouco em relação aos que espontaneamente entram, sendo do ensino público médio. Então, eu tinha muito medo dessa entrevista, né? Porque você pratica a ação afirmativa, mas o resultado, e eu receio que, em praticamente toda a Unifesp, acho que só nos cursos de medicina, a reserva dos 10% tinham algum efeito. E, na verdade, a Unifesp não é que reservava 10%, ela ampliou o número de vagas, né? A Escola Paulista de Medicina foi de 100 para 110, talvez essas 10 tenham algum efeito. E o curso que eu acompanhei com muito cuidado, que foi na Federal do ABC, uma universidade pouco disputada, nova, tem todos os senões, mas o que aconteceu na prática? Lá, na prática, aconteceu isso aqui, ó. Quando, só para você ter os números, lá, em 2007, foram oferecidas 1.500 vagas. Quando entrou
eu não sei falar isso aí. Quando entrou não, 70º é 70, isso eu saberia. Isso aí deve ser alguma coisa, 70º, uma coisa bem difícil. Quando entrou o cara de número 750, que era não cotista, já havia 592 cotistas dentro do sistema. Então, esses 592 não usaram as cotas. Agora, então veja, os primeiros 1.342 das 1.500 vagas eram os mesmos. 90% da lista era a mesma. Aí alguém pode pensar, então o que houve foi 10%. Não, porque das 158 vagas, que é 1.500 menos 1.342, que tinha, portanto, 10% para preencher, a fila que se seguia continuava tendo cotista e não cotista. Ia ter cotista que ia entrar sem ter cotas. Nossa, isso é tão simples de explicar, eu me confundi tanto. Eu tenho esperança que vocês tenham entendido. O que eu quero dizer é, quando eu fechei o sistema para os não cotistas, eventualmente o próximo da fila poderia ser um cotista, que ainda ia ocupar uma vaga sem a proteção do sistema. E quando isso aconteceu lá, olha o resultado do vestibular de 2007 da UFABC. Das 1.500 vagas, 85 cotistas precisaram passar à frente de não cotistas. Então, assim, isso encerra a questão? Claro que não. Mas, assim, eu apenas queria... Eu acho que essa é uma questão ampla, é outra questão que merece toda uma discussão. Eu, por exemplo, me inquieta muito mais isso aqui, esse gráfico aqui me inquieta muito mais. Aqui, é que a gente tem... Isso aqui é a distribuição de talento, vamos dizer, agregada. Se você aceitar que essa é a distribuição de talento dos jovens brasileiros, você tem 7:1 matriculados no ensino público. 7:1 matriculados no ensino público. Aí, quando você educa esses caras, você faz isso. Azul é todo mundo, vermelho e verde é ensino público e ensino privado. Então, por exemplo, quando o ITA recruta praticamente só na curva verde, só aqui. Mas o talento original estava aqui, ou seja, quando o ITA recruta, quando a Escola Paulista de Medicina recruta, eles recrutam como se o Brasil fosse um país do tamanho do Peru. E eu me pergunto quanto de talento não tem aqui, que a gente está jogando fora por educar desse jeito. Mas não é uma pergunta fácil. De fato, eu acho incorreto da minha parte me alongar. Eu fico à disposição para quem quiser conversar agora ou em outras ocasiões. Mas, enfim, eu acho, inspirado no que a Unicamp fez, que eu acho que é uma maneira muito criativa de mostrar que ações afirmativas podem, na verdade, aperfeiçoar o processo de seleção, eu me estimulo a debater esse tema. Obrigado, senhores.